Bom, nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. O texto base será Romanos capítulo 14, versículo 8. As Escrituras nos dizem assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o Evangelho da vida eterna. Sim, o Evangelho da vida eterna. E esse tema é muito importante para nós, porque a mente das pessoas ultimamente, nos nossos dias principalmente, tem entendido o Evangelho da vida eterna na perspectiva de que um dia estaremos na eternidade. E esse é o entendimento correto, mas ele não diz tudo sobre o Evangelho da vida eterna. Pensar na perspectiva futura de uma vida eterna, de que um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus, e de que um dia nós estaremos na eternidade com Ele, é válido, mas não é tudo sobre a vida eterna. Por isso é necessário nós entendermos tudo sobre a vida eterna. Vida eterna, a partir de uma perspectiva futura, também é válida. É importante nós estarmos com a nossa esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele voltará para nos buscar, e assim estamos com Ele eternamente, desfrutando vida na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos demais irmãos, assim, para sempre. Mas, sabe, achar que é algo somente futuro é um equívoco, é um pensamento errado. É um pensamento errado achar que é simplesmente algo futuro. O Evangelho, ele é para a vida, ele é para ser vivido. É a maneira pela qual Deus coloca vida em nós, nos salvando dos pecados que nos mataria, e nos mataria eternamente. Os pecados que nos prejudicavam a ponto de sermos castigados por Deus e irmos para o inferno. Agora Cristo, morto pelos nossos pecados, nós com fé e esperança em Jesus Cristo, confiando nele somente, somos purificados dos nossos pecados, somos perdoados, podemos nos arrepender e viver uma nova vida. Então isso precisa ser entendido. O Evangelho da vida eterna é um Evangelho cuja origem vem de Deus, não é? Vem de Deus. Ela é uma vida colocada em nós. É uma vida colocada em nós. O Evangelho de Jesus Cristo é a fonte de vida, porque Ele é a vida. Jesus é a vida, e isso precisa ser entendido. Se nós abraçamos o Evangelho de Jesus Cristo, temos crido que Ele morreu numa cruz, foi humilhado, foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso é para que nos dê vida, a vida dele em nós. Uma vida de discípulo de Jesus é uma vida em que a vida dele está em nós, em que nós aprendemos com ele, ele nos ensina. É um partilhar da sua vida na morte. A sua morte e sua ressurreição traduz para nós, de acordo com Romanos, traduz, de acordo com o capítulo 6, mais precisamente, traduz para nós uma morte para nós mesmos e agora uma vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Então, Cristo, Ele é fonte de vida para os perdidos. Cristo é fonte de vida para pecadores, indignos de viverem eternamente.
Cristo, Ele é fonte de vida, porque Ele é a vida, como eu já deixei claro para vocês. Vejamos o capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Jesus, Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus caminho, Jesus verdade, Jesus vida. Ele é a vida. A única maneira pela qual alguém pode viver e viver eternamente é unicamente por fé e esperança em Jesus Cristo. Porque essa obra do Evangelho que manifesta vida eterna é uma vida que é através da vida daquele que se sacrificou a si mesmo. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, Ele é a fonte de vida para nós, porque Ele é a vida. João capítulo 6, versículo 47 nos diz que em verdade vos digo, disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele se coloca como a única esperança, e só resta uma única esperança de vida eterna: é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, ela é a única esperança da raça humana. Ela é a única esperança de vida eterna. O Senhor Jesus se coloca dessa maneira porque nós já vimos, Ele é digno de confiança porque Ele é a vida. Ele não diria: creiam em mim para ter vida eterna, se Ele não fosse o meio pelo qual a vida eterna seria manifestada em nós. Então vejamos que o Evangelho ele manifesta sim a vida eterna, e não somente numa perspectiva futura, mas é algo que Ele faz em nós, é no agora, é no hoje. Ele faz parte de nós, nós cremos nele, e Ele faz parte de nossas vidas. João 11, 25 vai nos mostrar a esperança da vida eterna numa perspectiva futura, mas é para aqueles que vivem e que confiem nele. Nós não precisamos ter medo de morrer, nós não precisamos ter medo da morte. O que nós precisamos é de uma confiança em Jesus Cristo, em que nossa confiança e esperança esteja nele somente, onde todo medo é lançado fora. Como disse o nosso texto base, Romanos 14, 8: porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. Ou como em Filipenses 1:21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, é ganho. Não temos nada a perder. Viver com Cristo é ganho, morrer com Cristo é ganho. E em João capítulo 11, versículo 25 nos diz: o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus, Ele é a esperança para os vivos, Ele é a esperança dos que morreram crendo. Eu costumo dizer que as piores mortes as piores mortes não tem a ver com como morreu, mas
situação se encontrava aquela vida que partiu deste mundo. A maior tristeza para mim não é saber que uma pessoa morreu. Essa é uma das maiores certezas que podemos ter nesta vida, neste mundo. Então que um dia iremos morrer, iremos partir, isso é uma das maiores realidades das quais nós jamais nos acostumamos. A partir de alguém sempre é doloroso. A ausência de alguém em nossas vidas sempre é muito triste. Saber que alguém que estava conosco agora já não está mais é realmente lamentável. E saber que um dia também nós seremos uma ausência na vida de alguém também, isso é lamentável. Mas mais lamentável ainda é partir sem Cristo. É morrer sem Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus se coloca como esperança de vivos e dos mortos, de mortos. Ele é a esperança dos que creem, ainda que vivam e depois morram. Porque Ele é fonte de vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer que estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, o Pai, nos dá vida juntamente com Cristo. Ele diz: pela graça sois salvos. O nosso resgate, a nossa segurança, nossa vida a salvo, é porque nós estamos junto com Cristo. É a vida dele em nós. Ele comunicando sua vida para nós. É Ele vivendo em nós. Precisamos entender isso. Há muitas pessoas ainda achando que fé em Jesus Cristo e o viver do dia a dia não tem nada a ver com a questão futura. E que pensar que um dia, quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos ok com Ele. Não entendemos que aqui precisamos viver a vida que Ele nos dá, a vida dele em nós, que não deve ser desfrutada. É um equívoco. Nós precisamos entender que quando cremos em Jesus, Ele faz parte de nossas vidas. Quando cremos em Jesus Cristo, estamos unidos a Ele. João capítulo 5, versículo 12 nos diz: aquele que tem um filho tem a vida. Então veja, é necessário ter Jesus. E ter Jesus é equivalente a crer, a confiar nele, ter esperança nele, segui-lo, amá-lo, obedecê-lo. Tudo isso aí acompanha o ter Cristo, ter o Filho de Deus. Ele diz: tem a vida. João diz: tem a vida em sua carne. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja, ter vida ou não ter vida, o que significa? Que existir não é viver, durar muito não é viver. Eu tenho batido muito em cima dessa tecla. Nós não somos meras existências. A pior desgraça do inferno é a existência permanente. Onde as pessoas continuarão existindo, mas sem o real e verdadeiro significado da vida: Jesus, o Filho de Deus. É lastimável. Mas vejamos que o Evangelho da vida eterna é o Evangelho que tem origem na vida do Salvador. Não é? O Evangelho de Jesus Cristo, ele manifesta
nova vida. Nova vida. A realidade da salvação, a realidade de que cremos no Senhor Jesus Cristo, é que nós vivemos uma outra vida. É que nós nascemos de novo. É que nós já não somos mais os mesmos. E momentos como esse, são momentos em que nós devemos fazer uma autoavaliação. Será que eu sou o mesmo sempre? Desde quando nasci? Será que não há algo novo em mim, vindo da parte de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo? Efésios capítulo 2, versículo 10 vai nos dizer que pois somos feitura dele. Veja, Deus nos fez. Deus nos fez, feituras dele. Deus nos fez. E aqui não é um Deus me fez do ventre da minha mãe. É um Deus me fez de novo. Deus me refez, vamos dizer assim. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou de novo. Não na perspectiva em que nós viemos ao mundo, mas na perspectiva em que a vida de Cristo faz parte de nossas vidas. Nós não somos mais os mesmos. Nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova natureza, nós temos propósitos de vida. De acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, veja, se Cristo faz parte da vida do indivíduo, se Cristo faz parte de sua vida, se Cristo faz parte de minha vida, nós já não somos mais os mesmos. Essa é a perspectiva de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É nova criatura, nova pessoa, nova criatura. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. Porque agora nós temos uma nova natureza, temos uma nova identidade, temos um propósito de vida. Nós já não mais nos conhecemos segundo a carne. Esse é o contexto de 2 Coríntios 5,17. Nós já não mais nos conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque tudo se fez novo em nós. O Evangelho, ele nos manifesta com uma nova vida. Uma nova vida. Porsche diz, e eu concordo com ele, que se viesse um caminhão em alta velocidade numa via e você decide atravessar, e esse caminhão em alta velocidade que está nessa via, ele te pega, se você me disse que depois de haver esse acidente com você, você continua sendo o mesmo, há uma grande chance de você estar se enganando. Há uma grande chance de você também estar mentindo para os outros. Há uma grande chance de você estar usando máscaras. Porque o Evangelho, ele nos faz novas pessoas. É uma pessoa que teve um encontro com um caminhão em alta velocidade numa via. Essa pessoa ficou irreconhecível. Completamente
transforma. O Evangelho, ele nos traz uma nova vida em todos os aspectos do que nós podemos chamar de nova vida. Todos os aspectos que nós podemos chamar de nova vida. Vejamos, Gálatas 6,15 nos diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que importa? O que importa? E aqui, circuncisão ou incircuncisão é o que fazemos ou o que deixamos de fazer, o que realmente importa para uns ou o que não importa para outros. O que importa é o seguinte: você é nova criatura? Porque aqui é a base do que você faz ou você deixa de fazer. O que importa para os outros, o que importa para ti. Aqui é o que é a base fundamental, o alicerce do que realmente importa. Para Paulo, nem a circuncisão, nem a circuncisão serviria de alguma coisa, a não ser que a pessoa entendesse que ser nova criatura era o que realmente importava. Porque é aqui o centro de uma perspectiva correta, boa e agradável a Deus de viver a vida. Vejamos, Romanos capítulo 6, versículo 4 nos diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja o que acontece. O batismo, ele é um símbolo. Ele é um símbolo, é um sacramento. E hoje em dia, é entendido um sacramento de quem aceita e quem não é. O batismo se tornou o ritual pelo qual as pessoas dizem assim: pronto, agora eu estou aceito. Quando na verdade devia entender que o batismo é uma manifestação de Deus, em que Deus nos ensina. Não é que eu fiz a coisa certa. É que isso transforma a minha mentalidade, que isso transforma o meu entendimento, que isso transforma a minha perspectiva de vida. O batismo para nós significa nossa morte, porque isso nos ensina a viver para Deus. Nos ensina a viver para Deus. Então vejamos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o Evangelho da vida eterna. Ele é o Evangelho da vida eterna porque o próprio Jesus Cristo, ele é a vida eterna. E ele se torna fonte de vida para todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador. Jesus é fonte de vida para nós. Jesus é fonte de vida para aqueles que estão perdidos, que não sabem o que fazer da vida, que acham que estão vivendo e aproveitando a vida. Ou até mesmo aqueles que acham que estão na desgraça da vida. Ou aqueles que acham que, tudo bem, eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador, mas aí eu preciso viver a minha vida. Há muitas pessoas desviadas. Há muitas pessoas que abandonam as igrejas.
Há muitas pessoas que saem fora. Há pessoas que nunca conheceram de fato Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que nem sequer ainda ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que até ouviram, mas não têm o menor interesse. Nossa tarefa, nosso papel, como discípulos de Jesus, é comunicar para essas pessoas que há vida eterna através do Evangelho de Jesus Cristo. E que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos manifeste uma nova vida. E que o Evangelho de Jesus Cristo, ele produz um novo propósito de vida. Não é? Muitas pessoas trilham os seus planos de vida. Não é? Muitas pessoas planejam suas vidas. Futuramente eu serei isso, futuramente serei aquilo. Não é? Vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. Muitas decepções, não conquistei isso, não conquistei aquilo, não consegui isso, não consegui aquilo. No mundo em que hoje, né, o que importa é ser feliz. Não, se eu me sinto bem, então o que tem de mais? Se eu me sinto bem, o que tem de mais? Não, o que tem de mais é que você não discerniu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Você não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é algo que nós recebemos da parte de Deus gratuitamente para que nós agora venhamos ser senhores de nossas vidas, onde trilhamos os nossos propósitos. Não, pelo contrário, o Evangelho, ele nos dá perspectiva de propósito. Ele produz em nós propósito de vida e de vida eterna. Vejamos, Colossenses 1,10 nos diz que a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o propósito do Evangelho em nossas vidas. Antes de virmos para cá, eu perguntei à minha esposa: qual é o fim principal do homem? Não é? Uma das perguntas do catecismo de Westminster, o maior e o menor, inicialmente começam com esta pergunta. Nós precisamos entender que nosso propósito de vida é o nosso viver digno do Senhor, e aqui o Senhor Jesus Cristo, é que nós vivamos de forma inteirada, né? Nossa vida inteira, nossa vida inteira, em todas as áreas da nossa vida, dos nossos corações, da nossa mente, com o entendimento que temos, com as disposições ou indisposições, desde quando no princípio cremos, até o fim de nossas vidas. E que nós venhamos agradar, é que nós venhamos frutificar, é que nós venhamos ser uma manifestação da vida de Cristo em nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 nos diz: exortamo-vos, consolamo-vos e admoestamo-vos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O Evangelho de Cristo Jesus foi e é o chamado de Deus para nós fazermos parte do seu reino e da glória eterna. E por esta razão existe essa ordem aqui, esse imperativo, essa ordem de vivermos de modo digno de Deus, de maneira que venhamos honrar a Deus.
O Evangelho, ele nem sequer exige obediência. Essa ordem, esse imperativo aqui, ele é porque é consequência daquilo que Deus já fez em nós. O Evangelho nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se podemos chamar de exigências, são essas as únicas do Evangelho. A obediência, o frutificar, agradar a Deus, tudo isso é consequência do que Deus fez em nós. Em nós. Em nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Veja, você não vive para si. Você não vive para si. Um texto antes do nosso texto base, Romanos 14, 8, o 7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nós não somos senhores dos nossos destinos. Nós não fazemos o que queremos em nossas vidas. Não é seu corpo, suas regras. Não é o eu faço o que me dá na telha. Eu faço o que eu gosto. O Evangelho nos dá propósitos de vida, e cujos propósitos é para que nós venhamos agradar o nosso Pai que está nos céus. Não vivam para si mesmos, mas para aquele por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós vivemos, para o Senhor Jesus Cristo. E não é à toa que nós o chamamos e confessamos que Ele é o nosso Senhor. Isso precisa estar muito além do jargão, do costume, do hábito de dizer Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele é teu Senhor, então obedece. Você está declarando com seus lábios Senhor Jesus, Ele é teu dono, é a quem você pertence, é a quem a sua vida deve estar submissa, é a quem a sua vida está à disposição. De acordo com Tito, capítulo 2, versículo 12, assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, no hoje, no aqui, no agora, de forma sensata, de forma justa e piedosamente. E aqui, o contexto é que a graça de Deus ela se manifesta assim em nós. Que graça? Essa graça do Evangelho. A graça do Evangelho. A graça do Evangelho que manifesta em nós essa vida eterna. A graça do Evangelho de Jesus Cristo é o que Ele fez por nós. O Filho de Deus. Ele veio para nos dar uma nova perspectiva de vida. Ele veio para transformar as nossas vidas e nos ensinar a viver. E nos ensinar a viver no aqui, no agora, no hoje. Então veja, nós estamos aprendendo. Nós somos discípulos. Todos os dias nós estamos aprendendo a viver a maneira do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos em busca de conhecermos a Ele e a sua vontade. E a sua vontade. A melhor coisa que nós podemos fazer todos os dias é perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de mim agora? O que o Senhor está me ensinando com isto? O que o Senhor está me ensinando com aquilo? E nós podemos dizer: eu estou aprendendo isso com o Senhor. Ele está me ensinando aquilo com tais e tais situações. E meu propósito é este. E o que eu devo viver é isso. E isso precisa estar fixado em nossas mentes e em nossos corações. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer que para que no tempo que vos reste na carne,
já não vivais de acordo com as paixões dos homens, no tempo que nos resta aqui, mas segundo a vontade de Deus. Então, aquela ideia de eu preciso aproveitar a vida, sou jovem demais, não é? Tá, e na velhice, você aproveitou? O que você aproveitou? Todos os seus proveitos serão motivos de vergonha diante do tribunal de Deus. Todos os seus proveitos serão motivos de tua condenação no dia do juízo. Não teve proveitos, pelo contrário, você desperdiçou. Você desperdiçou. Você brincou com a vida. Você não levou nada a sério. Para você é como se a vida fosse um parque de diversões. E ela logo se foi. E juntamente com ela se foi todos os prazeres seus. Porque no tempo que nos resta na carne, já não vivais, já não podemos viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Romanos 6,10 nos diz que quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Veja, a vida que vivemos para Deus. Isso aqui é a luz do Evangelho de Cristo. Se cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que agora nós temos uma nova vida, essa vida, ela é vivida para Deus e não para o pecado. 1 João capítulo 3, ele vai falar bem claramente isso, que nós não vivemos no pecado. Nós não vivemos no pecado. Nós vivemos para Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Sim, e que vocação é essa? A vocação do Evangelho. E qual é o propósito desse chamado? Que devemos andar e viver e honrar esse chamado, essa vocação. Aí Paulo diz, com toda a humildade e mansidão. Veja aquilo que o Senhor Jesus nos chama a aprender com Ele, né? Mateus 11, 28 ao 30, Jesus vai dizer assim: eu sou humilde de espírito, aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde. Sou manso e humilde. Então veja, o chamado do Evangelho nos chama para vivermos aquilo que Jesus viveu. Humildes, mansos, com paciência, isso aqui, longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é um capítulo que às vezes a gente lê e diz assim: não dá para parar. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação, da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja a vocação do Evangelho. Veja a vocação, o chamado de Deus para nós. Ele nos dá propósitos de vivermos a sua vontade, contemplando a comunidade, a comunhão dos irmãos. E podemos concluir depois de tudo isso que nós meditamos. Primeiro, que o Evangelho não é para dar uma expectativa de um lugar melhor que este. Não é? Há muitas pessoas pensando, não é, a respeito de um lugar melhor. A respeito de um lugar melhor. Há pessoas que estão sofrendo tanto que
chegar o dia de partir desse mundo para se encontrar num lugar melhor. As pessoas quando morrem, o que as pessoas desejam para elas? Que Deus bote em um lugar melhor. Mas, irmãos, o Evangelho é para a vida. O Evangelho não é para que Deus nos coloque em um lugar melhor. O Evangelho é para que a gente viva hoje de forma que o agrade. O seu Evangelho, ele é da vida eterna. Ele é para a vida eterna. Mas essa vida eterna em nós vivemos hoje, aqui, agora. Outra coisa que nós podemos perceber é que o Evangelho é uma revelação de que há vida do Salvador nos que creem. Jesus é Jesus, não é? Eu sou eu. Não, Jesus está em você. Você é o seu discípulo. E nós estamos aqui, irmãos, de forma humilde, cabeça baixa, dizendo sim, Senhor, cumpra-se em mim conforme o teu querido. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Estamos aprendendo. Estamos vivendo. E devemos viver sabendo que Cristo está presente em nós. Como ele disse em João capítulo 28, eis que estou convosco, isso ele disse nos últimos versículos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente em nós, ele está presente conosco. Ele é o Emanuel do Pai, ele é Deus conosco. Ele está presente em nossas vidas. Então, esse entendimento de um Evangelho que me permite viver desbandado, não, eu não tenho compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com lideranças, eu não faço parte de uma igreja, eu vivo assim, sabe? Uma vez salvo, salvo para sempre, e está tudo bem. Comamos e bebamos, vejamos, não tem nada de errado, no final das contas tudo vai dar certo. Isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Isso não revela o Evangelho. Se a pessoa não conheceu o Evangelho é Cristo presente em nossas vidas, nos moldando conforme o seu caráter. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que o Evangelho não é para as pessoas acharem que um dia vão ter vida eterna, não é? Um dia nós vamos ter vida eterna, um dia nós iremos estar na eternidade, um dia nós teremos isso, um dia nós teremos aquilo, não é? Não, o Evangelho não é para isso. O Evangelho é para que nós tenhamos a convicção de que já temos vida eterna. E nós já temos vida eterna para viver. Porque o Evangelho, ele é para a vida. Ele é para aqui, para agora. O Evangelho não é para que um dia eu tenha vida eterna. O Evangelho é a convicção de que eu hoje tenho vida eterna em mim para desfrutar. Então eu posso viver a vida eterna no seu mais profundo e real sentido aqui. Não é para que um dia eu alcance essa vida eterna. O Evangelho é para que eu viva. É para que nós vivamos intensamente, conscientemente, com a cabeça no seu devido lugar. O Evangelho é para nos alinhar os nossos pensamentos, nossa mente, nosso coração. Porque o Evangelho é quem nos justifica, o Evangelho é quem nos torna justos. Porque a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho, para que de fé em fé nós vivamos o Evangelho. Vivamos o Evangelho. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia. Espírito Santo, manifesta-te a nós, de maneira que seja clara a Tua palavra para nós. E havendo clareza, haja um convencimento da Tua parte em nós. Que nós não sejamos convencidos de nós mesmos para nós mesmos, mas sejamos convencidos de Ti para desfrutar essa vida que há disponível para nós em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.